Deusa, eu não sei se você assistiu a última Masterclass que foi ao ar. Na última Masterclass eu falei em detalhes sobre o homem de valor. Quem é o homem de valor, como reconhecê-lo, o que você precisa evitar para cair nos falsos homens de valor e por que é importante você buscar esse tipo de homem para sua vida. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui em cima para você ir lá assistir, porque essas duas Masterclasses, elas são complementares, tá? Justamente porque se você deseja um relacionamento com um homem de valor, você precisa se tornar uma mulher de valor, você precisa ser uma mulher de valor, porque afinal de contas, senão não vai acontecer, né? Não vai dar certo isso aí. Esse homem não vai se atrair por você, não vai perceber você e você não vai conseguir este relacionamento com esse tipo de homem. Então clica no card aqui em cima, assiste se você não assistiu e depois você vem pra cá. Mas de toda forma, eu vou fazer uma recapitulação em alguns pontos que servem pra ambos, tá bom? E o primeiro ponto é a gente entender o que as pessoas acabam confundindo. Quando nós utilizamos essa terminologia, homem de valor, mulher de valor, não necessariamente significa que a mulher de valor ela é um ser superior. Ela nasceu assim e ela é de nascença melhor do que as outras, enquanto as outras não prestam pra nada. Não é isso. A gente tá falando aqui de mulheres com valores mais profundos. Mulheres cuja soma de características físicas, comportamentais e próprias realizações aumentam o valor dela, ou seja, fazem com que ela se destaque do rebanho, da manada, das outras mulheres ali, e por isso ela passa a ser mais valiosa, ela passa a ser mais desejada, mais atraente, porque ela, de acordo com as próprias condutas, com essas realizações, ela passa a gerar valor para o meio em que ela está envolvida também. A mulher sem valor, a mulher que não é de valor, geralmente ela é mais autocentrada, ela é mais egoísta. Então, tudo que ela valoriza, tudo aquilo que tem uma importância na vida dela, sempre diz respeito somente a ela, somente ao próprio umbigo. Na Masterclass passada eu dei um exemplo clássico, né, dos homens que não têm valor, que é justamente os homens que valorizam muito posses, carros, dinheiro, bens materiais e que tudo isso é superficial e não gera valor para outras pessoas que estão envolvidas ali, né? Mulheres podem também acabar valorizando esse tipo de coisa, sim, mas com algumas diferenças. A mulher que não é de valor, ela acaba se perdendo mais nos luxos de aparência física. É a mulher que acaba se focando demasiadamente na aparência. E ó, é claro que você ser bela também gera valor para as outras pessoas, mas só ser bela não gera tanto valor assim. Ser apenas um rostinho bonito não faz com que você melhore a vida de quem se relaciona diretamente com você, percebe? Então o que acontece é que existem algumas mulheres que focam apenas nisso. Eu consigo perceber que a mulher tá com os valores completamente invertidos quando eu ouço uma mulher falando assim: eu odeio uma certa característica no meu corpo, eu odeio a minha barriga, eu me odeio por ser baixa, eu me odeio por ser alta, eu me odeio por ser gorda. Ou quando ela pega o dinheiro que ela ganha ali no final do mês e foca praticamente 100% daquilo para comprar blusinhas, pintar o cabelo, fazer as unhas, comprar maquiagem, quando ela acredita que ela só vai se amar verdadeiramente, que ela só vai se sentir bem com ela mesma quando ela tiver realizado todos os procedimentos estéticos que existem. Aí sim a felicidade real vai chegar, aí sim ela vai conseguir um relacionamento com o homem de valor. Essa, inclusive, é a falsa mulher de valor que vai buscar se relacionar com o falso homem de valor, né? Porque, minha deusa, num relacionamento de superficialidades, onde a mulher só valoriza a aparência e o homem só valoriza status, dinheiro e bens, o que pode ser construído de profundo ali? Qual é a conexão verdadeira e genuína que pode nascer entre duas almas que estão completamente vazias de si? Entende? Não que beleza não seja importante, não que você não possa querer melhorar aspectos em você, na sua aparência, mas se odiar uma parte do seu corpo ou deixar de fazer coisas importantes para nutrir outros valores na sua vida, apenas para focar 100% em beleza, em aparência, em estética, definitivamente te torna uma mulher sem valor. E aí o que acontece? Quando o verdadeiro homem de valor cruzar por você, ele pode te achar linda, mas não vai durar. Ele vai talvez ficar com você, ter alguma coisa rápida, pode inclusive acabar namorando outra que nem é tão bonita assim. Você já passou por isso? Eu já. Um ex-companheiro que eu tinha, ele me trocou. Era um namorado mesmo, né? De 5 anos que a gente ficou junto. E ele me trocou por uma mulher que eu julgava
muito inferior à minha beleza na época, à minha aparência, né? E aí depois de estudar, eu percebi que na verdade o que acontece é que aquela mulher, ela tinha valores muito mais importantes do que aqueles que eu tinha naquele momento. Eu era uma menina muito imatura que valorizava coisas muito superficiais e mundanas e que não gerava valor para a vida do meu homem. Então ele me trocou. Você entende o ponto? Então a questão que eu quero trazer para você é: beleza importa? Com certeza. Beleza gera valor? Com certeza, mas ela é como se fosse a cereja do bolo. É uma delícia apreciar uma mulher bonita, uma mulher bem cuidada, uma mulher cheirosa. Mas se essa mulher estiver vazia por dentro, não vai adiantar de nada. O que adianta ter a cereja e não ter o bolo, não é verdade? Primeiro a gente tem que cuidar do bolo, depois a gente coloca a cereja. E aí, minha deusa maravilhosa, por que é importante você se preocupar em ser uma mulher de valor, em aumentar o seu valor perante o mercado, não é verdade? Porque a gente sabe que hoje em dia a concorrência das mulheres está cada vez mais acirrada. É muito mais fácil você ver mulheres belíssimas com homens medianos do que o contrário, porque realmente tem muita mulher bonita por aí e com procedimentos estéticos a gente nunca teve tantas possibilidades como hoje em dia, né? Fica mais fácil, principalmente para aquelas que têm mais recursos financeiros, não é verdade? Ao mesmo tempo que a forma como nós estamos nos relacionando nessa vida moderna é cada vez mais dinâmica, para não falar outra coisa, porque existem muitas opções e escolhas o tempo inteiro. Mas o pulo do gato que eu quero te trazer aqui parece que existe muita opção e muita escolha. Parece que existe muita mulher diferente, né? Mas a realidade é que a maioria das mulheres não está preocupada em gerar valor para o homem, em gerar valor para o mundo e gerar valor para a vida delas, inclusive no longo prazo. Porque o ser humano ainda é muito egoísta. E digo mais, eu acredito que essa é uma era onde nós estamos vivendo, onde o ser humano está mais egoísta do que nunca. A gente está cada vez mais centrado no próprio umbigo, a gente está cada vez mais centrado em prazeres imediatos, inclusive matando os nossos sonhos de longo prazo, os nossos objetivos de longo prazo. Mesmo a mulher que quer um relacionamento, ela acaba muitas vezes fazendo isso de uma forma inconsciente. Então, o que acontece é que os padrões de comportamento das mulheres é completamente igual. E aí o segredo é que justamente quando você se torna uma mulher de valor, um mundo de possibilidades se abre para você, porque você passa a se destacar dessas mulheres, porque você passa a se destacar das demais. Deusa, mais portas se abrem para você. Portas de relacionamentos, de homens melhores, de oportunidade de trabalho, de amizades, de grupos, de tudo acaba se abrindo para você. Então, no final das contas, se você quiser se destacar, se você quiser um relacionamento com um homem de valor, você precisa se tornar uma mulher de valor. E aí você tem duas escolhas. Ou você senta, chora, briga, porque o mundo é assim, porque tá difícil, porque conseguir um relacionamento é muito difícil hoje em dia, porque você tem que ficar se esforçando para se destacar, sendo que você queria que as coisas fossem mais natural, simplesmente acontecessem, que você não precisasse se esforçar para isso, você só quer ser quem você é. Ou então a segunda escolha é você aumenta o seu valor, consequentemente aumenta o número de homens de valor que vão notar e chegar até você. E aqui nessa segunda opção, você não precisa deixar de ser você mesma. Você vai continuar sendo você mesma numa melhor versão. Uma versão mais madura, mais feminina, mais bonita, mais sábia, com mais habilidades e capaz de gerar mais valor para a vida desse homem. Porque, deusa, vamos lá? Da mesma forma como o homem vai escolher a mulher de maior valor para se relacionar, você também vai escolher o homem de maior valor para se relacionar. Isso faz parte da natureza. Se a gente quer ter poder de escolha, a gente precisa melhorar nós mesmos. Se eu quero aumentar as minhas possibilidades de conseguir um bom emprego, um bom trabalho, eu preciso estudar, eu preciso me desenvolver, eu preciso me capacitar. E não é só fazendo faculdade, não. Hoje em dia, a faculdade é o de menos. Você precisa desenvolver as soft skills, que são habilidades de comunicação, de saber vender o seu peixe numa entrevista ou em uma reunião de negócios, por exemplo, de liderança. São habilidades necessárias para o mercado de hoje em dia. Se você quiser ser disputada pelas empresas, você precisa elevar o seu valor no mercado. É a mesma coisa nos relacionamentos. Se você quiser ser disputada pelos homens e pelos melhores homens, homens de valor, você precisa aumentar o seu valor. E não me venha com aquela história de mas isso não é justo porque são só as mulheres que têm que aumentar o seu valor, ou
os homens não fazem nada e conseguem se relacionar com mulheres ótimas. Isso não é verdade. Você sabia que a natureza feminina é hipergâmica? O que eu quero dizer com isso? A nossa natureza busca, para se relacionar, um parceiro que tenha condições financeiras melhores que a nossa. Nós naturalmente nos sentimos mais atraídas por esse tipo de parceiro. Um parceiro que tem uma carreira, que tem estabilidade profissional. Por quê? Porque isso, de alguma forma, conversa com o nosso inconsciente primitivo de que um homem com esses recursos, com essas capacidades, é capaz de cuidar de mim e dos filhos que a gente possa ter. Dessa forma, eu consigo me sentir mais segura e relaxada em um relacionamento. Isso é a nossa natureza. É normal que quando você tiver uma opção de escolha ali, você vá olhar para o quão esse homem está bem estabelecido na vida. E não tem nada de errado com isso. Se você olhar só para isso, talvez seja um problema para você. Que pode ser que esse cara seja bem estabelecido na vida profissional, tenha dinheiro, mas não vale a nada, né? Seja um cafajeste, tem que olhar um contexto. Mas esse sim é um valor que a gente leva em consideração, ponto que a gente leva em consideração. Então os homens têm que aumentar o valor deles por ali também, né? Porque se eles quiserem ter opção de escolha com a gente, se eles quiserem ter mulheres que eles possam escolher, eles vão ter que aumentar esse valor também. Então você perceba que existe um pouco dessa moeda de troca, né? Cada um tem as suas questões aqui, mas no final das contas há paridade nessa questão.